Amém. Pedi para você abrir já aí em João 6, a gente vai ler do 60 ao 69, beleza? Então, João 6, do 60 ao 69. Você, não sei se você está ligado, né? Mas eu sou professor, tenho um curso de redação com o Clóvis, né? E ao longo desses anos no curso, né? A gente sempre foi indicado, assim, né? Pelos ex-alunos, por pais, né? Por outros cursos parceiros. Isso é sempre bom, né? Assim, ter indicação, né? De pessoas que gostaram do trabalho, confiam na gente. No iniciozinho, a gente estava no segundo ano mais ou menos, né? Hoje o curso já tem 14 anos, olha que bacana. E no iniciozinho, a gente tinha uma indicação predominante de um pré-vestibular. E esse pré-vestibular, ele já conheceu o nosso trabalho rapidamente, ele mandava alunos para a gente. Era vantajoso para esse pré, porque a galera tirava nota boa, passava, então era uma divulgação boa para o pré, para a gente também era legal, para o aluno melhor ainda. E aí, no dado momento, nesse iniciozinho, a gente tinha 2 anos ali mais ou menos de curso, o dono desse pré chamou a mim e ao Clóvis para uma conversa. E aí a proposta dele seria trazer o nosso curso para o local do pré-vestibular dele. Ele já tinha até feito ali umas obras e tal, e ele queria que a gente fosse para lá. Claro, a partir daí a gente dividiria com ele um percentual. Essa proposta não era interessante para mim e para o Clóvis. Na hora ele viu que a gente não ficou muito empolgado assim, e educadamente a gente falou que ia dar a resposta depois. A gente vai pensar, vai dar uma resposta depois e tal. Mas ele sentiu que a gente não estava empolgado com a parada, não era vantagem para a gente, mas talvez fosse vantagem para um de nós dois. E aí quando ele percebeu que a gente ia dar uma resposta depois, e provavelmente essa resposta seria não, ele mandou assim para mim e para o Clóvis, na lata. Ele falou assim, mas se vocês não toparem, eu não vou mais indicar alunos para vocês. E pensem o seguinte, o curso Cavalcante não é o João e o Clóvis. O curso Cavalcante pode ser só o João, ou pode ser só o Clóvis. Caraca! Ele sabia que eu e o Clóvis somos irmãos. O que ele não sabia é que existem coisas mais importantes do que dinheiro. Existem coisas muito mais importantes do que um bom negócio. E claro que adiantou nossa resposta foi não ali de cara. E a gente saiu dali bem chateado, bem irritado, e demos essa resposta não. A gente vai falar hoje sobre um pouco dessas situações da vida que nos levam a ter que tomar uma decisão. Você não estava querendo, mas surgiu a situação, ou por alguém, ou pela circunstância, e a partir dali você tem que dar uma resposta. Você tem que tomar uma decisão, você é confrontado. Por isso o título é esse, ninguém quer ser confrontado. E às vezes você é confrontado e tem que tomar uma posição. Você está com o texto aberto aí? João 6, do 60 ao 69, vamos lá? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Amém.
Que palavra, que palavra. O texto, ele começa dizendo assim, né? Ao ouvirem isso, beleza? O que é isso que eles ouviram? Está nos versos anteriores, não só o que Jesus diz, mas todo um contexto que o que Jesus diz os decepciona, o que Jesus faz os decepciona, o que Jesus diz os aborrece, até que chega nessa situação de confronto. Mas antes eu queria destacar um detalhe contigo. Se você puder deixar o texto aberto aí, de tempo em tempo a gente vai ler um versículo para você entender melhor algumas questões. E aí tem o seguinte, logo no início fala assim, sobre discípulos, beleza? Como é que o texto começa aí? Não sei se você está com ele aberto, mas ele começa assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, beleza? A gente daqui a pouco vai entender o que é isso que Jesus falou, mas de cara, eu queria que você entendesse que discípulos aqui não são os 12, tanto que lá na frente ele vai falar, né? Jesus se dirigiu aos 12, beleza? O texto aqui está falando de discípulos no sentido geral. Existem discípulos e discípulos. O que o texto está falando aqui? De uma multidão que estava seguindo Jesus, e essa multidão já estava seguindo com uma certa constância. Então eles ouviam as palavras de Jesus, eles ouviam os ensinamentos de Jesus, mas eles não são os 12. Beleza? Isso vai ser importante para a gente entender toda a sequência aqui do que está acontecendo. E aí a gente vem para o versículo 60, que diz, né? Ao ouvirem isso, e aí eu queria que você entendesse o que é esse isso, tá bom? E como eu disse, vai estar ali do 26 até o 58, e no início de todo esse capítulo vai colocando esse contexto, né? Do que estava acontecendo e do que Jesus então falou que os aborreceu tanto, e eles foram confrontados e se dispersaram e pararam de seguir a Jesus. Interessante que lá no 59, você está com o texto aberto aí, lá no 59, diz que Jesus está em Cafarnaum, na sinagoga, beleza? Então ele está ali na sinagoga, isso está lá no verso 59, e aí ele faz um discurso que os ofende, só que antes, lá no início do capítulo, se você olhar o título, é a primeira multiplicação. E nessa primeira multiplicação vai acontecer um detalhe muito interessante, porque na sequência dessa multiplicação, eles estão pensando o seguinte, esse mestre que a gente está seguindo, isso é o grupão, beleza? A multidão que está seguindo Jesus. Esse mestre que a gente está seguindo, olha o que ele faz, ele multiplica, ele faz coisas maravilhosas, ele faz milagres. E aí, o verso 14, não sei se você está com o texto aberto, o verso 14 diz assim, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente. Percebe? O que está rolando? Algo os aborrece, algo os ofende na fala de Jesus e no contexto. O primeiro detalhe é esse, eles estão percebendo que Jesus é esse Messias, mas eles querem um Messias terreno, eles querem alguém que vai resolver a situação social deles, social e política, percebe? E aí Jesus, percebendo isso, Jesus se retira. Obviamente, Jesus não é esse Messias político. Eles estavam esperando um Messias político. Jesus não é esse Messias político. E isso vai decepcionar essa multidão que está seguindo ele. E aí vem a primeira lição da noite. Muitos seguem Jesus pelos motivos errados. Muitos seguem Jesus pelos motivos errados. E muitas vezes a gente se decepciona com Jesus justamente porque a gente está olhando para Jesus e esperando algumas coisas de Jesus que ele nunca falou que ele faria, ele nunca prometeu nada dessa natureza, ele deixou bem claro, mas o nosso coração que quer satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, a gente olha para Jesus esperando algumas coisas e acaba se decepcionando. Mas Jesus já estava há um tempo deixando claro para eles, eu não sou esse Messias político,
Eu não vim para governar aqui, meu reino não é desse mundo. A gente acaba se decepcionando. João, esse é um contexto. E lá no início do texto falou, depois de dizer isso, tudo bem, o que Jesus falou? O que Jesus falou? Na sequência, antes ainda do texto que a gente leu, lá no verso 26, não sei se você está com o texto aberto aí, você está confiando em mim, beleza. Ó. Lá no verso 26, Jesus vai mandar real para eles. Eles queriam um Messias político, alguém que governasse, resolvesse a parada social ali, a problemática social e política da vida deles. E no 26, Jesus vai mandar real. Jesus vai falar assim, ó, vocês estão me procurando porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Percebe? De novo, muitos seguem Jesus pelos motivos errados. Pelos motivos errados. O que é isso? Comer pão e ficar satisfeito? O que é isso? Literalmente, eles comeram e ficaram satisfeitos. Jesus supriu ali uma necessidade básica da vida deles. Imagina isso, né? Você abre a sua geladeira, ela está sempre o quê? Abastecida. Você abre a sua despensa, ela está sempre abastecida. Você olha para a sua conta bancária, ela está sempre cheia de números maravilhosos que não são vermelhos. Não é isso? Você faz o curso com o Felipe lá, investe o seu dinheiro, multiplica, triplica. É isso, é disso que Jesus está falando. Vocês estão me seguindo pelo motivo errado. É claro que eu vou prover a vida de vocês. Sim, eu vou cuidar de vocês, como Senhor, como Deus. Mas esse não é o motivo para vocês me seguirem. Esse não é o motivo. E muitas pessoas seguem Jesus pelos motivos errados. Eles estavam mais interessados em encher a barriga, em se alimentar. Eles também estavam muito interessados, sabem em quê? Nos milagres. Lá no verso 30, já que você está confiando em mim, ó, lá no verso 30, né? Olha o que essa multidão, que são ditos, né, como discípulos, entre aspas, olha o que eles dizem para Jesus no verso 30, do capítulo 6. Que sinal milagroso farás para que creiamos em você? Nossos antepassados comeram o maná do deserto. O que você vai fazer agora para que a gente creia em você? Eles colocam Jesus na parede. Eles não estão interessados nas realidades espirituais por trás de todo esse milagre da alimentação, tanto que aconteceu no passado quanto no presente. Tanto que Jesus responde para eles: quem deu pão para vocês, quem alimentou vocês no deserto, não foi Moisés, não. Foi meu Pai que alimentou vocês. E Jesus começa a falar que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão que desceu do céu, e que aquelas pessoas agora vão se alimentar dEle. Mas eles estão atrás de poder e milagre, e um milagre que me satisfaça, tá certo? Um milagre que venha atender aqui as minhas necessidades, os meus anseios. Sabe qual é mais ou menos a ideia? Jesus, esse Jesus que a gente está seguindo, ele fala coisas muito interessantes, ele fala coisas muito bonitas, até certo ponto. Até certo ponto. Entende? Ele me alimenta, mas a hora que eu achar que ele não está me alimentando mais, eu vou botar ele na parede. Qual é, Jesus? Como assim? Que milagre você vai fazer agora para eu continuar crendo em você? Tudo que aconteceu no passado, o que você vai fazer agora, Jesus? Cadê o seu poder, Jesus? Estão colocando Jesus na parede. Jesus está dizendo a verdade para eles, o que está no profundo do coração desses discípulos, desse grupo que está seguindo ele. Muitos estão seguindo Jesus
pelos motivos errados. E muitos se consideram discípulos e não são discípulos, porque não entenderam o real motivo de seguir Jesus. Vocês estão entendendo, né? São esse grupão que está seguindo Jesus. E existe uma diferença entre discípulos e discípulos. E aí, por isso, quando Jesus fala as verdades para eles, e eles não querem ouvir essas verdades, eles não querem ser confrontados. Eles não querem ser confrontados. Eles julgam que essas palavras de Jesus são duras. O texto original fala que é rude, é ofensiva. O que Jesus está falando está ofendendo a gente. Eu não quero saber qual é o propósito real de Jesus na minha vida. Eu quero que ele corresponda ao meu sonho, ao meu plano. Afinal de contas, eu sei da minha vida. E Jesus vai dizer, olha, eu não sou essa solução social e política. Eu não sou uma mágica que vai prover tudo que você quer para a sua vida. E eu não vou ficar fazendo milagres para provar nada para você. A situação está invertida. Na verdade, não sou eu que existo para vocês. Vocês que existem para mim. Jesus é Deus, Todo-Poderoso. E eles estão invertendo as situações. E eles acham essa palavra rude. Eles acham essa palavra dura, ofensiva. Eles não querem ouvir isso. Muitos seguem Jesus pelos motivos errados. Prosperidade, milagres, encher a barriga, uma solução política social. Muitos seguem Jesus apenas para satisfazer seus desejos, pois eles criaram um Jesus na sua cabeça. Muitos seguem Jesus porque querem uma solução por aqui e agora. E quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, Ele está dizendo para eles o seguinte, olha, além de eu não ser esse líder político, além de eu não estar aqui para ficar enchendo a barriga de vocês, eu sou muito maior do que Moisés. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu estou aqui para salvar vocês. E vou te confessar uma coisa, durante muito tempo eu tive dificuldade de ler esses textos bíblicos, porque sempre me foi passada uma imagem de um Jesus tão bonzinho, né? E você pensa assim, poxa, Jesus ele nunca vai pegar firme assim, ele nunca vai ser duro. Eu sempre imaginava, por essa visão pós-moderna aí e tal, que Jesus era aquele bonzinho, sabe qual é? Que numa situação dessa, ele ia dizer assim, né? Não, gente, não, vamos dar um jeito, né? Cara, Jesus está mandando a real. E olha só, esse é o pior cenário para mim ou para você, ou para qualquer um. Qualquer um. Seguir Jesus, ouvir, mas na hora que ele te falar uma verdade, na hora que ele te confrontar, você achar assim, não, essa palavra está dura demais. Essa palavra está muito ofensiva. Esse é o pior cenário. Sabe qual é o cenário? O que eles querem, Jesus não vai dar. Esse é o cenário. E o que Jesus tem para dar, eles não querem. Está entendendo? Esse é o pior cenário para a minha vida. O pior cenário para a minha vida. Eu criar um Deus na minha cabeça. E tudo que eu estou querendo dele é justamente o que ele não vai me dar. Porque não é a vontade dele. E ele traz algo para me dar e eu não quero. Porque não é a minha vontade. Esse é o pior cenário, esse é o pior cenário. E aí se Jesus não fizer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou vazar, eu vou embora. Talvez seja a hora de sermos confrontados com a verdade. Será que estamos seguindo Jesus pelos motivos errados? Será que se formos confrontados com esses motivos, a gente vai achar a palavra de Jesus dura, ofensiva e rude? Será?
Qual o verdadeiro motivo pelo qual eu estou seguindo Jesus? Essa pergunta eu faço para o meu coração. Você tem que fazer para o seu coração, de tempos em tempos. Qual é o verdadeiro motivo pelo qual estou seguindo Jesus? E esse capítulo 6, então, vai reunir, algumas dessas falsas razões para alguém seguir Jesus. E aí, quando eles são confrontados, o que acontece? Você que está com a Bíblia aberta aí, lá no 66, o que acontece? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Não são os 12. Não são os 12. É a multidão, é o galerão. Às vezes a gente está no galerão, mas a gente não está nos 12. Isso é muito sério. Eu sigo Jesus por quais motivos? Você segue Jesus por quais motivos? Pelos corretos ou pelos errados, pelos falsos? Você está se decepcionando com Jesus por quê? Jesus, Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é a verdade, Ele é o amor. Ele morreu numa cruz por você. Você está se decepcionando com Jesus por quê? Talvez você esteja olhando para Ele, esperando o que Ele não vai te dar. E rejeitando o que Ele tem para te dar. Alguns seguem a Cristo porque os outros estão fazendo isso. E aí vem na igreja, frequentam a igreja, porque o galerão está fazendo. Claro que a gente vai ter amizade, vai ter nossa galera. Beleza, legal, óbvio, sim. Amigos mais chegados que irmãos, sim, sim. Mas se você estiver seguindo só pelo galerão, e se esse galerão parar de seguir Jesus? Você vai seguir sozinho? Se esse galerão virar as costas para Jesus, você vai seguir sozinho? Vai continuar seguindo? E se esse galerão começar a falar assim, essa parada de Bíblia aí está meio, sei lá, tem que ler direito, acho que não é bem assim, acho que não é bem assim não. Você vai continuar seguindo? Se você for confrontado, você vai continuar seguindo? É claro que a gente chega na igreja pelos nossos amigos, mas a gente tem que passar essa fase, continuar com os amigos, mas estar por Jesus, por Jesus. Muitos são movidos pela multidão, pelo grupo. A gente tem que estar aqui por Jesus. Uma vez numa pregação do Marcão, ele brincou dizendo, o povo é tão doido, daqui a pouco as pessoas vão estar adorando o Deus do pote de sorvete e de chocolate. Coisas de Marcão, Aí quando ele falou esse negócio, tem gente que acredita no Deus do pote de chocolate. Aí tinha um molequinho sentado na minha frente, aí o molequinho olhou para a mãe e falou assim, sorvete de chocolate. Cara, brincadeiras à parte, seus amigos começarem a seguir outra coisa muito louca, você vai continuar firme em Jesus? Você está pelo grupo? Você está pelos benefícios? Ou você está por Jesus? É por Cristo ou pelos seus amigos? E esse confronto tem a ver com conversão. Então, se alguém aqui ainda não tem Jesus como o Senhor e Salvador, ainda não enxerga Jesus como o único Senhor e Salvador, faça isso essa noite, abra seu coração, declare. E esse texto é para a galera que já está caminhando há um tempo. A gente tem que, de tempo em tempo, olhar para o nosso coração com sinceridade. E aí, a gente não quer se submeter à autoridade de Cristo, a gente quer viver da nossa cabeça, a gente acha que a gente sabe tudo, a gente quer interpretar a Bíblia do nosso jeito. E a gente começa a duvidar de algumas coisas. Porque às vezes essa galera que está andando, ou está vendo na internet, está duvidando de algumas coisas. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Essa sua igreja aí tem discipulado?
Esse negócio de discipulado, pô, sei não, hein? Célula. A igreja oceânica tem um negócio com célula, né? Tem um preciosismo com a célula. E culto todo domingo? Tem que ir no culto todo domingo? Ler a Bíblia todo dia? Cara, essa sua igreja é meio fanática, né? E as pessoas não entendem que a gente já cansou de estudar isso aqui. Eles se reuniam de casa em casa no Novo Testamento. É isso que a gente está fazendo. Discipulado, você vai andar junto. E por que eu não quero célula? Por que eu não quero discipulado? Por que eu não quero prestar contas? Porque eu sou confrontado, né? Eu sou confrontado. Perceba que Jesus confrontou duramente, a gente vai chegar aqui daqui a pouco, hein? Ele confrontou duramente quem? A multidão? Em parte. Mas ele foi mais duro, mais firme com os 12. Ou seja, o confronto, ele é mais estreito, ele é mais firme com quem está perto de Jesus. Sabia disso? Isso é um princípio interessante. Se você está na multidão, a sua cobrança vai ser tal e você já vai vazar. Agora, se você está perto, amigo, vai haver confronto. E talvez em algum momento Jesus pergunte para você: você não quer ir também? Como assim? Cara, se você está no discipulado, você está mais próximo da palavra. E aí você vai ser confrontado. Se você está na célula, você está perto da palavra, você vai ser confrontado. Eu não quero isso para a minha vida, João. Eu não quero ser confrontado. Eu não quero isso. Beleza, assume logo, pô. E para de ficar dando desculpa que você não vai na célula, que você não vai... Assume logo, meu irmão. Eu sou o meu Senhor, eu sou o meu rei, eu sou o meu líder e beleza. Agora, tentar transformar essas ferramentas que a igreja oferece como uma tradição maluca que só a igreja oceânica, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Culto todo domingo? Sim, óbvio. Culto do gol? Sim. Lê a Bíblia todo dia? Por favor. Se aproxima de Jesus, se aproxima de Jesus. Entenda, se você está sendo confrontado por Jesus diretamente, é porque você é um dos 12. É porque Ele te ama. Ele te ama. Se Ele está pertinho de você, Ele vai te confrontar. Ele vai te confrontar. Jesus deu essa pressão maior nos 12, nos mais próximos. Você é confrontado por Jesus por estar próximo. Então, se você não quer ser confrontado por Jesus, se afaste. É isso que Jesus está dizendo. Vocês querem ir? Vocês querem ir? Ainda estou na lição 1. A gente vai sair daqui meia-noite. Muitos seguem Jesus pelos motivos errados. Não seja esses. Não seja esses. João, eu não vim aqui para esse papo. Eu saí de casa hoje, me arrumei, botei um perfuminho, tu viu com essa conversa aí para mim de ficar me confrontando e perguntando por que eu estou seguindo Jesus, cara. Eu não vim, né? Então, beleza. Então, fazer o seguinte, não é nada disso, né? A pregação não é essa palavra é dura demais mesmo, tá bom? Não fica preocupado, não. Cara, eu sempre ficava lendo esses textos assim, né? Meio, né? Tipo, cara, como que Jesus, né, foi tão firme? E outra, se Jesus está aqui reunindo os discípulos, Ele podia ter dado uma aliviada, você concorda? Porque Ele está reunindo os caras ainda, aqui. Aí Ele poderia chegar para os 12 e falar assim: eu estou falando isso só para esse galerão aí, mas tudo nosso, beleza? Não fica assim não. Na hora que vocês estiverem com fome, né? Não fica, né? Então, Jesus vai meio contrassenso, né? Já foi o galerão, sobrou quase ninguém, talvez pelo texto só os 12 ali. E aí Jesus manda: vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? A nossa cultura pós-moderna não entende que amor sem disciplina é mentira. Amor sem preocupação é mentira.
amor sem confronto é mentira. É mentira, não existe. Não existe você se preocupar com alguém e você, em algumas vezes, não confrontar essa pessoa, vendo que ela está errada. Isso não é amor, isso é não se importar. E ele faz essa pergunta, então, para os mais próximos. Para os mais próximos. E eu queria que você entendesse, e durante muito tempo eu também li esse texto e pensava assim, poxa, Jesus perguntou, será que ele estava esperando uma resposta? Será que ele perguntou e ficou com o coração batendo forte? O que eles vão dizer? Cara, Jesus é Deus, beleza? E diz o texto aqui, que ele estava sacando ali, né? O que os caras estavam com dúvida no coração. Então, agora é a hora. A pergunta de Jesus não é uma pergunta com hesitação, mal-humorada, insegura, você percebe? A pergunta de Jesus não é para ele, Jesus. Isso é muito lindo nesse texto. A pergunta de Jesus é para os discípulos, é para os 12. Jesus já diz aqui na sequência, não sei se você leu o texto aí, eu não sei se agora eu vou achar aqui, mas ele diz assim, que eu os escolhi, no 70, não fui eu que os escolhi, os 12? Jesus que escolheu eles, está tudo garantido. A pergunta não é para Jesus, a pergunta é para os 12. Eles precisavam de um posicionamento. Eles precisavam verbalizar esse posicionamento. A pergunta é por mim, a pergunta é por você. Nós somos de Jesus. Aqui, na verdade, é um desafio, essa pergunta é um desafio. Percebe? Jesus conhece seu coração, mas e você? Você já tomou uma posição? Você já verbalizou isso? Para todo mundo que está aqui? Para as pessoas que estão perto de você? Você já verbalizou isso para a sua alma? Para o seu próprio coração? Quando Jesus te confronta, quando as verdades bíblicas te confrontam, você precisa tomar uma posição. E a gente precisa ouvir a pergunta dessa forma. A pergunta é feita por causa de mim, por causa de você. Jesus ama tanto os seus discípulos que ele sabe que segui-lo por qualquer outro motivo que não seja ele mesmo é um engano, é um erro. E Jesus é a verdade. Isso precisa ser confrontado em algum momento. Não adianta a gente parecer um discípulo, você tem que ser um discípulo. Amém? E aí vem a lição 2. Jesus nos confronta por amor. Ele confronta você, a mim, por amor. Porque Ele ama a gente. Ele ama a gente. Ele sabe que se a gente ficar seguindo Ele por qualquer outro motivo, cara, a gente vai ratear, a gente vai sofrer muito. O quanto antes você entender o motivo certo, mais seguro você estará, mais firme você estará, mais preparado para os desafios dessa vida você estará. Olha o 62, olha o 62. Jesus fala assim, vocês estão escandalizados com isso tudo? Vocês estão escandalizados com isso tudo? Vocês não querem ir também não? Aí ele fala no 62, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O que Jesus quer dizer com isso? Cara, vocês estão escandalizados com tudo isso que vocês ouviram até agora. Se vocês estão achando estranho eu falar que eu sou o pão, vocês vão ter que comer o pão é a carne. Vocês estão achando isso estranho eu falar que eu sou maior que Moisés. Isso está escandalizando vocês? Imagina quando eu voltar para o lugar de onde eu vim. Imagina quando eu voltar para o Pai. Como que vai ser essa volta de Jesus para o Pai? Do que Jesus está falando? Jesus vai ser humilhado, Ele vai se entregar. Ele vai ser espancado, esbofeteado, cuspido, insultado. Ele vai andar cambaleante pelas ruas de Jerusalém. E ele vai ter a morte mais terrível, mais vergonhosa, mais humilhante. Se vocês estão se escandalizando com isso, imagina com a minha morte. O rei fraco, o rei morto. Um rei que não consegue fazer nada por si mesmo. Isso não é visão humana. Isso não é visão humana. Se vocês estão se escandalizando com isso, o que vocês vão achar quando tudo que tem para acontecer vai acontecer? Me sigam pelos motivos certos, porque os desafios virão. Os desafios virão. O amor de Jesus é totalmente verdadeiro.
Ele nunca vai tratar com você com engano. Ele nunca vai tratar você com manipulação. Nunca, nunca. Jesus, ele fala para você a verdade. E o que é o melhor para a minha vida, para a sua? Enquanto precisamos de motivos, o motivo de tudo, que é Jesus, não está em primeiro plano. Jesus precisa ser o motivo. E a gente precisa de tempo em tempo olhar para o nosso coração e fazer essa pergunta. Por que muitos foram embora? Por que muitos ainda vão embora, até hoje? Porque a gente está seguindo Jesus pelos motivos errados. Jesus nos confronta por amor a nós. Amém? E quem garante que a gente vai continuar firme em Jesus? Ele mesmo. Olha o verso 70. Não fui eu que os escolhi, os 12? Ou seja, haverá desafios, haverá lutas. Jesus não engana a gente. Ele fala isso para a gente claramente. Mas Ele vai manter a gente firme. Ele vai manter a gente ao lado dEle. Amém? É melhor seguir Jesus pelo motivo certo. É melhor seguir Jesus pelo motivo certo. E Jesus muitas vezes vai confrontar a gente. A sua palavra está cheia de textos que confrontam a gente. Ele diz, né? Quem encontra a vida perde, mas quem perde, por causa dele, a encontra. Lá em Tiago 1,12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Perseverar por quê? Porque há desafios, há momentos muito conflituosos nas nossas vidas. Independentemente do desafio, permaneça em Jesus, amém? Amém? Amém. Diga isso para a sua alma, para o seu coração, para quem estiver aqui, para quem estiver com você. Eu estou com Jesus pelo que Ele é. Eu estou com Jesus pelo que Ele é. E é a única aplicação dessa noite. Afirme hoje sua posição com Jesus. Afirme hoje sua posição com Jesus. João, já sou crente. Reafirme sua posição com Jesus. Reafirme. Primeiro, pelos motivos certos. Segundo, sabendo que é Jesus que nos garante ao lado dele. Amém? É Ele que garante. É Ele que garante. Esse Deus que se entregou, Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele reina. E Ele cuida da sua vida. Todos os dias. Todos os segundos da sua vida. Até quando você não acredita mais em você mesmo. Ele está do teu lado. Amém? Amém. Afirme para você mesmo, para a sua alma, diante de todos que estão aqui. E se você for confrontado em algum momento, por alguém, por uma circunstância, ou se você for confrontado por Jesus, com amor, por amor, e aí, você não quer ir? Você não quer ir? A minha oração é que a nossa resposta seja, de fato, a resposta de Pedro. Qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta? Qual será a nossa resposta? Olha a resposta de Pedro, dada pelo Espírito Santo, porque nós sabemos pela Bíblia, né, que ninguém confessa essas verdades por si mesmo. Só confessa pelo Espírito Santo. O que Pedro fala lá no verso 68? Não sei se você está com a sua Bíblia aberta. Você sabe esse texto decorado, mas se você puder abrir a Bíblia, se você souber ele decorado, verso 68. O que Pedro fala? O que Pedro fala? Se a vida te confrontar, se alguma situação te confrontar e você pensar, cara, e agora? E agora? Continuo ao lado de Jesus, continuo com Jesus. Verso 68. Verso 68. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Olha a resposta de Pedro. Olha a profundidade dessa resposta. Para quem iremos? É como se Pedro dissesse, Jesus, não tem outra alternativa, não tem outra saída, não tem outra forma. É como se ele dissesse para Jesus, Jesus, não manda a gente embora não, Jesus.
Você está entendendo? Jesus está falando. E aí, vocês não querem ir? É como se ele dissesse: Jesus, não me manda embora. Não tem outra alternativa. Não tem outro caminho, não tem outra razão. Não há motivo nessa vida que vale a pena ir embora. Você entende essa resposta? A minha oração é que ela seja absoluta no seu coração. Todos os dias, nada se compara a estar com Jesus, pelo que Ele é. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, a nossa oração nessa noite, Senhor, sabendo das nossas falhas, dos nossos pecados, reconhecendo, Senhor, que falhamos tantas vezes, Senhor, hesitamos, Senhor, e que tantas vezes estamos, de fato, Senhor, Te buscando pelos motivos errados. Muda o nosso coração, transforma o nosso coração, Senhor. Não se afasta da gente, Jesus. A gente que foi criado para a Sua glória e não o inverso. A gente quer estar de braços abertos para tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. A gente quer encarar os desafios com coragem, não confiando em nós mesmos, mas confiando em Você, Jesus. Então, por favor, Senhor, por favor, que da nossa boca saia essa resposta, com toda a convicção de todo o coração. Senhor, para onde iremos? Para onde iremos, Jesus? Queremos estar com Você, Jesus. Em todos os momentos da nossa vida, que nenhuma situação possa nos afastar do Senhor. Jamais, Senhor, jamais, Senhor. Por favor, Senhor, revela para o nosso coração quem Você é, Jesus, se até então nós não sabemos. Que a gente veja em Você o nosso único Senhor e Salvador, a única razão da nossa vida. Essa é a nossa oração essa noite, que nada possa roubar o nosso coração, que nada seja mais importante do que Você, Jesus, nada. Sabemos que de nós mesmos a gente não é capaz de viver essa realidade. Por favor, Senhor, por favor, com Teu Espírito Santo, crava isso no nosso coração, Senhor. Grava isso no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Essa é a nossa oração. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.